Senhor Jesus, mestre e amigo, aqui iniciamos nosso culto evangélico de hoje, mestre, rogando-te bênçãos de misericórdia e de inspiração para o nosso Gilvan, Pai, nos conduzir nos comentários desta noite. Que possamos, Senhor, sob a tua misericórdia infinita, sermos envolvidos em paz, em luz e pelo amor. Que enquanto aqui estejamos reunidos, Senhor, em teu santíssimo nome, estejamos também só pela nossa paz, a paz dos nossos lares, mas, mestre, também pela paz de todo o planeta, pela paz de nossa grande família humana, pela paz daqueles que amamos em seus lares. Envolve-nos, portanto, na tua luz sagrada, na tua luz divina, e seja em teu nome, Deus Altíssimo, que aqui iniciemos nosso culto evangélico de hoje, louvando-te e louvando a Deus, hoje como em todo sempre, que assim seja. Como consta da nossa programação de hoje, teremos o nosso Gil falando sobre os falsos profetas da erraticidade, uma mensagem do Espírito de Erasto, discípulo de Paulo, que consta do capítulo 21, em 10, de O Evangelho segundo o Espírito. Assim, nós vamos passar a palavra para o nosso Gilvan, e queremos avisar as pessoas que estamos transmitindo o nosso culto evangélico, hoje em caráter experimental, pelo YouTube. Assim sendo, quem não queira ter a sua imagem divulgada, ou vai para o YouTube e o acompanha, ou aqui pode fechar a sua câmera, tá? Os nossos expositores e palestrantes obrigatoriamente ficarão expostos, não é, Gil? Expondo a nossa beleza para o mundo e para todos. E já acertamos isso, tá? Mas, enfim, quem hoje, a partir de hoje, deseje acompanhar via YouTube, nós deixamos aqui o link. Hoje, nós estaremos transmitindo pelo meu canal, Rui Diamantino. Eu também deixei o link. E espero que até quinta-feira o nosso canal do NEFA esteja habilitado para transmissão ao vivo. Hoje ainda não estava. Então, nós pedimos a todos e todas que se inscrevam no nosso canal, já disponibilizamos diversos vídeos no canal, inclusive das palestras desse mês, vamos descer outros vídeos, e assistam os vídeos, marque como gostei ou como não gostei, mas, sobretudo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as notificações de quando o nosso canal estiver com atividade. Então, temos mais esta opção, não precisaremos mais necessariamente estar aqui na sala do Zoom, não é? Somente as pessoas que gostam de debater, que gostam de opinar. Bom, mas se também quiserem ficar aqui dentro, não tem problema, tá? Mas já tem a opção de, inclusive, divulgar para as outras pessoas o nosso canal e a distribuição dos vídeos, né? E as lives dos nossos encontros que estarão disponíveis nos nossos dias de atividade, ou seja, terças, quintas e sábados no momento de Kardec. Bem, Gil, então, passamos para você a palavra, e você hoje estreia, não é, a nossa transmissão
para o Brasil, para a Bahia, para o Brasil e para o mundo. Você ficou com essa responsabilidade. Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Todos nervosos, pronto. Nosso boa noite aos irmãos, às irmãs. Se eu soubesse, eu teria pegado meu paletó ali para me apresentar de forma mais conveniente. Mas, de qualquer forma, estamos aqui hoje para conversarmos um pouco sobre a preciosa, diríamos até preciosíssima lição do nosso Erasto, constante do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 10. E é interessante o alerta, bem pertinente, a advertência que o nosso amigo espiritual nos dá aqui, com bastante acuidade, com bastante assertiva, de forma bastante direta. E apenas para rememorarmos um pouco, João, o evangelista, também já nos fez esta advertência lá no seu evangelho, quando nos ensinou para que nós tivéssemos cuidado, a fim de não acreditarmos em tudo que os espíritos nos dizem, mas, antes de tudo, deveríamos fazer uma análise bastante cuidadosa, a fim de identificarmos se os espíritos vinham de Deus. Ou seja, se aquilo que eles estavam a nos ensinar efetivamente agregariam valores morais e espirituais na nossa consciência. Erasto, portanto, neste tom, nesta mensagem, vem nos dizer, em essência, aquilo que João nos diz, porém, aqui se dirigindo especificamente a nós, os espíritas, vale dizer que o que ele diz aqui, portanto, o alerta que ele nos mostra, cabe não apenas para nós espíritas, mas para todos, de uma forma geral, visto que os falsos profetas da erraticidade se manifestam em todos os lugares e não apenas no meio espírita. Vemos-los sobejamente nos púlpitos, nos altares, nas catedrais, falando, portanto, para muitos, para milhares e milhões de pessoas. Há muitos convencendo, é bem verdade, mas há muitos também que têm a capacidade de avaliar, de sopesar, de medir, não se sentem naturalmente convencidos do que o que esses falsos profetas encarnados falam pelos mais variados meios. Erasto, portanto, na parte inicial do texto, diz que os espíritos ou os falsos profetas da erraticidade existem em número muito maior do que o que nós podemos imaginar. Que são espíritos orgulhosos, que muitas vezes se apresentam falando, exortando a caridade, exortando sobre o amor, exortando sobre o perdão, mas que muitas vezes trazem subliminarmente uma ideia exclusivista, uma ideia de domínio da verdade,
e que muitas vezes passam desapercebidos por muitos de nós, até mesmo aqueles que têm, de alguma forma, uma certa familiaridade com a doutrina espírita. Nesse sentido, o Erasto nos mostra aqui, primeiro, algumas formas desses espíritos se manifestarem, no sentido de tentarem nos ludibriar. Do outro lado, ele nos mostra também, nos dá algumas formas da gente se precaver dessas entidades que sorrateiramente tentam macular os ensinos dos espíritos, passando-se muitas vezes por benfeitores. E qual, portanto, as formas, as maneiras que eles se utilizam para se fazerem bem vistos, para se fazerem aceitos em determinados grupos, em determinados agrupamentos espíritas? Eles começam, como falamos aqui, aparentemente nos estimulando ao bem. E é óbvio, não é, que inteligentes como são, eles não iriam ser ouvidos se, no primeiro momento, se apresentassem não falando bem, por exemplo, da doutrina espírita, dos pressupostos da doutrina espírita. Eles não seriam bem vistos se não estivessem inicialmente ali convidando-nos à prática do bem, à prática da caridade, muitas vezes fazendo e falando isso em nome de Jesus. Então, eles sempre se apresentam como benfeitores e, portanto, portageiros do bem, da boa palavra, da palavra fluida, bem colocada, bem apontada, metricamente ajustada. Uma outra forma de que eles se utilizam para também chamar a atenção e, portanto, conseguir adeptos como diz aqui o benfeitor Erasto, eles inescrupulosamente costumam se apresentar como personagens que aqui viveram na Terra e que eles sabem, que também nós sabemos, terem sido pessoas, personalidades bastante reconhecidas, respeitáveis, muitas delas dignas de veneração. Portanto, eles não medem esforços no sentido de se apresentar utilizando-se o nome dessas pessoas. Então, são artifícios que eles se utilizam, não é? Mas, por trás disso, quando a gente começa a avaliar o que se encontra nas entrelinhas, e principalmente quando a gente dá tempo ao tempo e começa, portanto, a observar o concurso dos seus ensinos, vemos que, por trás de todas as palavras bem aplicadas, bem metricamente bem formuladas, está ali o veneno, muitas vezes, da dissimulação, da desunião. Então, eles procuram sempre pessoas que pensam e que se afinizam com esses pensamentos. E começam, portanto, Erasto nos mostra isso aqui, eles começam a elogiar essas pessoas, esses agrupamentos, a fim de que esses agrupamentos se sintam fascinados, não é, pela sua presença, pelo seu carisma, ainda que tudo muito bem formatado, de forma ardilosa. E, portanto, é preciso que o grupo
médium, mas não apenas este, todo o grupo que esteja ali envolvido naquela casa espírita, por exemplo, esteja bastante atento para a presença dessas entidades. Alguns pontos Erasto nos mostra aqui como sendo óbvios de serem constatados e que também nos levam a ter a convicção de que essas entidades são embusteiras, são falsos profetas ou entidades hipócritas. Na medida em que se começa a avaliar as mensagens, se começa a debater essas mensagens, a primeira coisa que eles fazem, que essas entidades ardilosamente promovem, é a separação do agrupamento. Eles têm esse cuidado, essa perspicácia de não permitir que as pessoas juntas procurem avaliar o conteúdo das mensagens. Então, eles procuram, notadamente, isolar o médium, colocar o médium numa espécie de redoma em que as ideias por ele ditas, as mensagens por ele passadas, não sofram nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de avaliação. Então, o isolamento é o primeiro passo que essas entidades fazem, o primeiro passo que elas dão para ver-se livres de qualquer tipo de avaliação de suas mensagens, de suas ideias. O segundo passo é que elas facilmente se prontificam a atender aos anseios do grupo, atender aos desejos do grupo, a ter facilmente a resposta para qualquer tipo de pergunta. Enfim, são artifícios que eles se utilizam para deixar o grupo plenamente satisfeito nas suas ansiedades, nas suas perquisições. E, nesse sentido, Erasto nos adverte para que toda mensagem deve ser passada pelo crivo da razão. E aí já é uma das formas a que se deve se utilizar no sentido de avaliar se, de fato, o espírito que ali se manifesta é um espírito que tem um bom propósito, que tem um propósito elevado de agregar valor ao grupo, de fato, ensinar, e não apenas de ludibriar. Portanto, a razão, a avaliação criteriosa daquilo que eles dizem é um requisito importante, importantíssimo. Até porque um espírito sério e devidamente comprometido com a doutrina espírita, em momento algum, se sentirá diminuído quando um grupo começa a avaliar as suas mensagens, sejam elas ditas psicofonicamente ou de forma psicografada. Eles gostam, inclusive, de serem avaliados. Claro que quando nós falamos aqui avaliados, é uma avaliação feita de forma propositiva, proativa, respeitosa. É claro que nenhum espírito vai se sentir à vontade, né, sabendo que isso se ele for bem intencionado, né? Se aquilo que ele está sendo dito ali está sendo rechaçado sem nenhuma avaliação mais profunda, está sendo rejeitado simplesmente por si, né? Então, não é nesse sentido que estamos aqui querendo fazer, mas eles aprovam, sim, uma análise minuciosa, né? Até porque Kardec mesmo nos ensina que é preferível que se rejeite 99 verdades a aceitar uma única mentira. Então, os espíritos sabem bem disso. E nesse ponto, Erasto nos diz aqui que nós devemos repelir, sem condescendência,
todos esses espíritos que se apresentam como donos da verdade, espíritos que apresentam suas teses de forma exclusiva, muitas vezes manifestam-se apenas por aquele médium e obstam o médium de também ser veículo de outras entidades num processo de fascinação terrível e bastante acentuada. Então, quando isso for detectado, não devemos ser condescendentes. O grupo tem que ter a maturidade suficiente para, a todo custo, repelir esse tipo de conduta vinda desses falsos profetas. E devemos ter também muita atenção para o médium, que se locupleta, digamos assim, com esse tipo de comportamento, com esse tipo de assédio espiritual, né? Então, o médium que muitas vezes se sente feliz, se sente lisonjeado em determinadas situações, se sente facilmente admirado e comunga intimamente com isso, deve-se ter, portanto, muita atenção para o médium que se apresenta dessa forma, não é? Porque aprendemos com a doutrina espírita que o médium, o bom médium, não é aquele que apenas recebe comunicação dos chamados espíritos esclarecidos. O bom médium é aquele que está disposto a servir com a sua mediunidade em nome de Jesus, principalmente aos espíritos sofredores, porque estes, muitas vezes, que efetivamente precisam de um canal mediúnico a fim de manifestarem as suas dúvidas, os seus conflitos e de receberem, por outro lado, uma palavra de apoio. Então, o bom médium, ele não deve atuar de forma exclusiva em receber mensagens do mundo espiritual elevado. Quando isso acontece, devemos ter cuidado. Aí está o sério indício de fascinação, o sério indício de um processo obsessivo. E cabe, nesse sentido, não apenas ao médium, mas todo o grupo advertir ao médium quando esse se veja tomado com esse tipo de conduta. Então, o grupo também é responsável, né? E quando existe um grupo que, de fato, estuda o espiritismo, a codificação, com toda a boa vontade, com a sinceridade real de querer aprender, verá facilmente que, muito embora existam em grande número, como diz aqui Erasto, os falsos profetas, quando as mensagens são passadas pelo crivo da razão, quando o grupo está efetivamente harmonizado, cedo ou tarde, esses espíritos serão desmascarados. Não é? Porque eles podem até iludir, podem até ludibriar por um determinado tempo, mas não o fará pelo tempo todo. Né? Então, quando essas entidades encontram um grupo coeso, um grupo responsável, por mais que ela tente, com o passar do tempo, ela verá que ali não é o seu lugar e efetivamente irá procurar um outro grupo cujas ideias, cujo sentimento mais se aproximam dos seus ou das suas. Então, o alerta que Erasto deixa aqui para a gente, principalmente para nós, espíritas que lidamos com a atividade mediúnica, devemos ter muito cuidado, porque não são poucas as entidades que, da erraticidade, procuram nos limitar no verdadeiro conhecimento, aprendizado e introjeção do sentido
da doutrina espírita. São muitas que trabalham contra o médium, contra o grupo, contra a própria doutrina espírita e contra Jesus, muitas vezes, que utilizam-se dos mais variados artifícios, das mais variadas ferramentas, e que não são poucas, para tentar manter determinados agrupamentos espíritas presos das suas ideias, presos dos seus raciocínios esdrúxulos, estapafúrdios, que muito mais atrapalham, ou melhor, apenas atrapalham, em vez de contribuírem para o engrandecimento e, por assim dizer, para o aprimoramento do agrupamento espírita. Então, são essas as considerações que aqui hoje queremos deixar acerca deste item 10 do capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, repetindo aqui a mensagem do Erasto, que foi seguidor do nosso Paulo de Tarso. Muita paz e uma boa noite a todos, uma boa noite a todas. Grato, Gil, pela sua contribuição. Deixa eu ver como é que eu volto aqui. Hoje está tudo novo, tá? Me desculpem, eu me esqueci de mostrar a nossa página do Evangelho e a nossa devida leitura. Agradeço a Gil ter feito o comentário diretamente, mas é porque, como aqui estou controlando também a transmissão via internet, via YouTube, né? E fazendo todo este aparato que sempre fazemos, então podem ocorrer esses equívocos, esses erros e essas falhas. Mas o comentário de Gilvan, claríssimo, creio que não nos deixa, nesse momento, qualquer dúvida. Vamos, então, fazer a nossa prece, fazer o nosso momento de reflexão, evocando a nosso Senhor Jesus, a equipe de Bezerra de Menezes e de Dr. Aristides Maltês, para que neste momento estejam conosco e possamos assim vibrar pela nossa saúde, pela saúde dos nossos lares, de nossas famílias, pela paz que tanto precisamos neste nosso momento no planeta. Rogamos-te, Cristo, para que neste momento os teus mensageiros de luz, de fraterno amor, venham estar conosco, que possam amparar-nos e levar daqui do nosso encontro as nossas vibrações, os nossos votos de amparo para aqueles que, por toda a extensão planetária, de ti necessitam. E do amparo das tuas grês, que te servem com denodo e com amor, Senhor. Aqui vibramos por todos aqueles que estão marginalizados, pelos que estão padecendo de toda sorte de vicissitudes. Oramos, Senhor, pelos que estão nas ruas,
que estão sob as marquises, que estão nos rincões mais longínquos, sem qualquer tipo de assistência, padecendo de fome, neste período do ano de frio, das múltiplas formas de doenças que estão sofrendo de dores inenarráveis, os que estão padecendo de solidão, os que estão padecendo, Senhor, de aflições psíquicas de toda a natureza, das psicoses, depressões, os transtornos graves do humor, oramos por aqueles que estão em prisões, os que estão nas múltiplas formas de escravidão, de submissão, que passam as situações de fome e miséria social, das mais graves, em todas as partes do planeta, mas oramos pelos nossos irmãos aqui no Brasil, nesse momento tão grave da nossa vida nacional. Te pedimos por todas aquelas populações deslocadas por desastres graves da natureza, terremotos, vulcões, por maremotos, tsunamis, também pelas guerras, sendo refugiados em campos onde viceja a doença, a miséria, a promiscuidade. Oramos, Senhor, por todos os nossos irmãos e irmãs acometidas da Covid-19, dos que estão padecendo de falta de assistência em função deste estado de coisas em que estamos vivendo, esta pandemia. Te rogamos, Jesus, não só pelos enfermos, pelas suas famílias também, pelos trabalhadores em saúde e pelos que trabalham para minorar este sofrimento. E oramos por todos aqueles irmãos e irmãs que estão na espiritualidade atônitos pela sua nova condição. Os que chegaram na espiritualidade sob o desespero do suicídio e do homicídio. Os que estão mergulhados em sombras, em dor, em desespero. Oramos, Senhor, enfim, por todo o nosso planeta, rogando-te para que tudo e todas as coisas estejam sobre nós, a partir das tuas que tudo e todas as coisas recebam de ti as vibrações de tua misericórdia e compassividade. Que tudo e todas as coisas em nosso planeta estejam imersas na tua luz crística. E que nos ajudes a sair desta condição em que nos encontramos,
para uma posição regenerativa e regenerada, mas conforme teu ensino e tua proposta do reino em nossas vidas. Que nos ajudes a avançar na direção da tua promessa do reino. Queremos te agradecer por todas as bênçãos que nos concedes, Mestre. Tudo que nos concedes, que a lei de Deus nos concede. Permite, amado Mestre, que em teu nome sagrado, no nome de Deus Todo-Poderoso, aqui encerremos nosso culto evangélico de hoje, louvando-te, que a Deus Pai Todo-Poderoso, hoje como em todo sempre, Senhor, que assim seja. Que neste momento, como fazemos todas as terças-feiras, dediquemos alguns instantes para mentalizarmos a figura excelsa do Cristo, que Ele, do alto da sua misericórdia, emane da sua aura divina sobre nós, a luz violeta do seu amor e da cura. Mentalizemos por alguns instantes.
Bem, vamos então observar a nossa programação da semana. Na quinta-feira, nós vamos funcionar normalmente. Então, na quinta-feira, nós teremos o nosso Marconi, dando seguimento aos estudos de sabedoria do Evangelho, Dom Pedro Carlos Pastorino, a oração, o jejum, os tesouros. Portanto, nosso estudo de quinta-feira está mantido. No próximo sábado, dia 26, o Espírito fala, estará falando sobre a segunda parte do livro de Madame d'Espérance, No País das Sombras. Dia 29, terça-feira, o nosso Raimundo estará conosco falando sobre Jeremias e os falsos profetas, com a mensagem do Espírito de Luoz, capítulo 21, item 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Desta forma, nós queremos convidar, como sempre, a todos e todas a estarem conosco nos nossos estudos, nas nossas atividades, e desde já queremos agradecer a todos e todas que estiveram aqui conosco, aos nossos companheiros que estão no YouTube, nos acompanhando. Nós pedimos desculpas, porque ainda vamos fazer os devidos ajustes, tá? Então, nós ainda vamos organizar e ter as devidas medidas, né? Por exemplo, o pessoal aqui no YouTube está reclamando, música alta, baixa o som, né? Gente, eu não sei como é que está o som aqui pelo YouTube. O YouTube tem outras formas de transmissão que talvez otimizem, né? Eu estou fazendo tudo aqui ainda baseado no nosso Zoom, Cloud Meeting, tá? É a medida que eu tenho. Então, obviamente que com o tempo a gente vai melhorar, a gente vai conseguir parametrizar melhor o sistema de transmissão para o YouTube, tá bom? E queremos agradecer também aos companheiros e companheiras que já estão utilizando o YouTube. Vamos solicitar a todos e todas que estão aqui nos ouvindo que, por gentileza, vão até o canal do NEFA. Hoje a transmissão foi feita pelo meu canal, porque o canal do NEFA não estava ainda com permissão para fazer transmissão ao vivo. Eles nos pedem 24 horas, então acredito que a partir de amanhã ou quinta-feira nós já poderemos realizar essa transmissão pelo próprio canal do NEFA. No canal do NEFA, alguns vídeos que estavam no meu canal, os vídeos que estavam no meu canal, gotas doutrinárias sobre o Dia da Imprensa Espírita, eu já transferi para o canal do NEFA. E uma novidade, que no YouTube, as nossas palestras ficarão automaticamente gravadas e disponíveis. Então, não vamos precisar mais da expectativa de transferir nossas palestras para a nossa homepage. A homepage terá uma outra destinação, tá bom? Tudo que for a parte de vídeo, nós deixaremos, claro, no YouTube. O que for mais áudio, mensagens, os nossos artigos estarão na homepage, que não há ainda, não sei como colocar isso no próprio YouTube, né? Então, nós vamos nos tecnologizando no sentido da gente poder propor às pessoas que queiram assistir às nossas atividades gravadas ou ao vivo aquilo que nós acreditamos ser a nossa melhor prática da doutrina espírita, né? Essa é a nossa intenção. Então, nós agradecemos a todos e todas, né? Amanhã a véspera de São João, quer dizer, é o dia que se comemora o São João, mas lembremos do isolamento social, lembremos da necessidade de máscaras, já estamos caminhando pela terceira onda, é um momento que requer muito cuidado da nossa parte,
né? Muito cuidado da nossa parte, para que nós não tenhamos um avassalamento nessa terceira onda por falta de inobservância de coisas que são importantes. Para todos e todas, meu beijo, meu abraço, os votos de paz e bem, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos guarde, hoje como sempre. Que assim seja. Boa noite a todos e todas, e até a quinta-feira.